Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus e do nosso querido Clarence possa nos envolver. Vamos fazer a leitura do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, são mensagens de Antônio de Aquino através do Médici Altivo. E a lição que vamos ler é a lição 39. Precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e as nossas palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo, é preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, às suas conclusões, à sua maneira de falar. Vamos, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono desta casa abençoada, a qual todos nós amamos, querido irmão Plácido, que também nos ajuda, Senhor, na condução dos trabalhos da nossa casa, e queridos benfeitores espirituais, que nesse momento, Senhor, todos esses amigos espirituais possam chegar próximo a cada um de nós e assim, Senhor, nos fortalecer, nos amparar, Mestre, a nossa caminhada evolutiva rumo ao bem. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Clarencio, em nome do nosso querido irmão Plácido, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte, Senhor, pedimos para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, às quartas-feiras, nós estudamos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos no capítulo 17, a continuação, Sede Perfeitos, e o item 8. Eu vou ler só apenas alguns trechos para a gente poder desenvolver aqui nosso estudo. A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modesta, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de se exibir. Temos que descobri-la, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Quem trouxe essa passagem para nós sobre a virtude foi o espírito François Nicolas Madeleine, cardeal, Morlot, Paris, 1863. Então, nós começamos a entender a trajetória do espírito imortal. Primeiramente, que nós somos espíritos. Então, por sermos espíritos, a nossa trajetória de estarmos aqui hoje encarnados no planeta Terra é o nosso crescimento espiritual. E a virtude é a purificação do espírito imortal. Tanto é que no início, esse espírito vai falar para a gente que o homem virtuoso, quais são as características dele? Ser bom. O que é uma pessoa boa? É aquela pessoa que ajuda a todos, é aquela pessoa que não tem preconceitos, nem preconceitos, ela está sempre buscando o melhor no outro e ela está sempre buscando fazer o outro ser feliz. Caridoso. O que é uma pessoa verdadeiramente caridosa? É aquela pessoa que olha o seu irmão de caminhada, vê as necessidades daquele companheiro e busca ali salientar aquelas necessidades, busca ali ajudar aquele companheiro. Trabalhador. O que é uma pessoa trabalhadora, né? É aquela pessoa que está sempre em busca de ajudar, de fazer alguma coisa, porque a gente precisa entender que trabalho, né, muitas das vezes a gente acha que trabalho a gente só vai ter aqui na parte material quando a gente está encarnado. Não. Tanto que existe lá no Livro dos Espíritos uma lei que fala sobre a lei do trabalho, que os espíritos sempre estão trabalhando.
Apenas quando a gente desencarna, os trabalhos vão ser diferentes, vão ser trabalhos em colônias espirituais, e cada um de nós vai estar afeiçoado a um tipo de trabalho que gosta. Alguns vão estar trabalhando em hospitais, outros vão estar trabalhando dando aulas nas colônias espirituais, outros vão estar trabalhando com crianças, mas essa questão é uma característica do homem virtuoso, aquele que está sempre buscando um trabalho, sempre buscando um ofício. Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É aquela pessoa que tem a consciência da lei de Deus. Mas não só a consciência da lei de Deus, ela consegue entender a lei de Deus e consegue exercitar. Porque entre entender e compreender há uma lacuna muito grande. Ela compreende e entende. Então ela é uma pessoa sóbria, é um espírito que caminha com passos firmes. Modesto. É aquela pessoa que não vai se ostentar. É aquele espírito que sempre vai estar ali fazendo tudo o que tem que fazer, o correto, seguindo o caminho de Jesus, mas que não vai ficar colocando, nem vai ficar erguendo uma estátua dela mesma, ou seja, se vangloriando dos seus feitos. Então é isso que esse espírito fala para a gente, o François, que são as qualidades do homem virtuoso. E são essas qualidades que nós estamos aqui no dia a dia tentando conseguir. Porque o objetivo da nossa encarnação já está descrita na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para a gente, quando Kardec indaga sobre essa questão. É o melhoramento espiritual. Então, esse melhoramento espiritual, ele só vai chegar para a gente a partir do momento que a gente se esforça, a partir do momento que nós lutamos para sermos melhores, para sermos espíritos mais lúcidos na encarnação. Porque essa necessidade da encarnação é a necessidade que nós, quando chegamos do outro lado da vida, e muitas das vezes percebemos que não fizemos tudo, vamos dizer assim, como deveria ser o nosso planejamento, é essa necessidade da busca do querer ser melhor, da busca dessa ascensão espiritual que faz com que nós retornemos à carne e assim possamos, com novos corpos, em novos ambientes, com novas oportunidades, buscar, vamos dizer assim, buscar esse crescimento, buscar ser melhor do que nós fomos ontem. É muito interessante essa questão da virtude, que eu me lembro muito de Jesus. Há uma passagem de Jesus onde falam para ele, né, mestre, você é bom. E aí Jesus fala aquela célebre frase, né, bom só o Pai. É claro que Jesus era bom, por ser um espírito puro, e isso está muito bem colocado lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, quando Kardec ele vai trazer para nós as características de cada tipo de espírito, conforme a sua categoria, onde ele coloca na terceira ordem os espíritos imperfeitos, na segunda ordem os espíritos bons e na primeira ordem os espíritos puros. É claro que Jesus era um espírito bom. Mas olha a humildade de Jesus, ele não se colocava como bom, porque a verdadeira virtude, o homem quando ele é virtuoso, eu falo o homem é o ser humano, quando é virtuoso realmente, ele não vai se ostentar. Imagina se Jesus chegasse e falasse, realmente eu sou bom, né? Estaria ali embutido com orgulho, e é o que a gente está estudando nessa noite. O orgulho é um sentimento que ainda nos prende muito a sensação de nos colocar como melhores do que os outros, de achar que tudo de bom tem que ser somente para mim, para minha família. Então, o orgulho atrelado ao egoísmo são as duas chagas que a gente sempre ouve falar, são as chagas da grande humanidade, né, que fizeram com que muitas humanidades se perdessem, muitas sociedades se perdessem ao longo do caminho. Por quê? Quando você é muito orgulhoso, o orgulho primeiro faz com que você não seja caridoso. Por quê? Porque você vai querer, não, é tudo, eu sou melhor. Ou então você até faz aquela caridade sim, só que é aquela caridade que gosta de se exibir, e gosta de mostrar para todo mundo o que você está fazendo, e não é a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade é aquela caridade que você faz sim,
Porque se o companheiro está precisando de um alimento, ou ele está precisando de se vestir, você vai lá e doa, mas ninguém precisa saber daquilo. Não precisa de holofote. Então, o orgulho, ainda para nós, é uma das causas que nos prendem muito à matéria. E por nos prender muito à matéria, dificulta em nós essa ascensão espiritual. Mas nós estamos aqui hoje justamente encarnados no planeta Terra para diminuir o nosso orgulho. Porque até quando a gente fala assim, mas eu não sou orgulhoso, né? Vamos prestar atenção. Se alguém pisar no nosso calo ou alguém discordar da gente, a gente vai conseguir aceitar aquilo com uma naturalidade ou não vai ficar remoendo um pouquinho? Por mais que a gente às vezes não fale, por mais que a gente às vezes não se entre em conflitos, não entre em choque com os companheiros, mas aquilo fica remoendo dentro da gente. Isso é o nosso orgulho ferido, que ainda é muito latente dentro de nós. Então, por isso que nós ainda precisamos estar aqui, num planeta de provas e expiações. Porque é esse planeta que vai nos ajudar, mediante as provas que cada um de nós temos, com as escolhas necessárias, e isso a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, quando Kardec ele vai perguntar justamente sobre a escolha das provas, e ali a gente se depara com os Espíritos falando para a gente, descortinando para nós que somos nós que escolhemos. Quando chegamos ao plano espiritual, passamos por toda aquela etapa de reabilitação e escolhemos as provas necessárias para o nosso crescimento, e a gente se depara que fui eu que escolhi o que eu estou vivendo hoje, eu entendo por que eu estou nessa necessidade, vivenciando esta forma e também está aqui crescendo espiritualmente. Então, a gente tem essa ajuda muito grande do plano espiritual, porque o plano espiritual, eles querem constantemente o nosso crescimento, mas não adianta nós ficarmos na inércia. Por isso a questão que os espíritos falam do trabalho, né, do homem virtuoso ser aquele homem trabalhador. Não adianta a gente ficar na inércia, parado, não. A virtude, ela é uma conquista. Na verdade, tudo que o espírito atribui no dia a dia, todo conhecimento, tudo que ele vai atribuindo ao longo das encarnações, são através de conquistas. Ninguém é criado pronto. Até os espíritos que a gente consegue perceber que são espíritos que passaram por nós aqui na encarnação, como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, espíritos iluminados, mesmo esses, eles já não chegaram nesse estágio a qual eles se encontram hoje, criados desta forma, não. Foram criados simples e ignorantes, assim como cada um de nós. Mas ao longo das suas trajetórias, opinaram melhor, se aperfeiçoaram mais rápido e conseguiram crescer espiritualmente. Enquanto muitos de nós ficamos presos ao longo da caminhada a muitas bobagens, a muitas questões pueris do dia a dia, e muitas das vezes perdemos a oportunidade na encarnação com a qual nos encontramos, não fazendo nosso dever de casa direitinho. E sobre essa questão de todas as virtudes serem conquistadas pelo Espírito, tem um livro aqui, O Consolador, de Emmanuel, né, que é através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que Emmanuel, né, ele vai justamente responder sobre uma questão em relação a se a virtude, se a concessão de uma virtude ela já é atribuída ao espírito ou ele que tem que fazer essa conquista. É a pergunta 253. A virtude é a concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Ou seja, Deus já cria aqueles espíritos prontos, ou é nós que temos que, no esforço do dia a dia, através das várias encarnações, ir adquirindo as virtudes? Aí Emmanuel fala para a gente: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Então a gente consegue começar a vislumbrar e entender que a virtude ou qualquer conhecimento, como a gente estava falando anteriormente, são adquiridos pelo Espírito.
Não é algo que Deus já atribui, aquele espírito já foi criado com aquela virtude. Não. O espírito, ao longo do dia a dia, lidando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida de relacionamento, as escolhas que ele vai fazendo, é que vai fazendo com que esse espírito, ao longo do tempo, ele vá adquirindo essas virtudes. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura, a aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Então a gente consegue entender aqui que nada é nos dado de graça. Tudo a gente precisa trabalhar, tudo a gente precisa estar disposto a se melhorar. Até porque, se Deus criasse alguns espíritos prontos, Deus não seria justo. Ele iria privilegiar alguns em detrimento de outros? Óbvio que não. Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é sábio. Então Ele deu o mesmo ponto de partida para cada um de nós. E a partir do momento, antes, princípio inteligente, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, chegando ao reino hominal, o princípio inteligente, passando a ser espírito, se tornando espírito, nós temos a capacidade de criar um atributo que é a questão da gente ter o nosso livre-arbítrio. E por ter esse livre-arbítrio, nós começamos na fase hominal do ser humano a escolher, a poder escolher, a não viver mais maquinalmente, ou não viver mais somente pelo instinto, e sim viver através da inteligência. Então o espírito, ele tem essa capacidade, ele é o ser inteligente da criação. Então ele tem essa capacidade de a todo momento estar escolhendo. E nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia, que mexeu com o mundo todo, veio nos alertar e nos mostrar o quê, companheiros? Nos mostrar que devemos ser solidários à dor do nosso irmão de caminhada, que devemos ter essa união, que devemos ter essa fraternidade, porque pensem, não foi um vírus que somente está acometendo uma parte do globo terrestre, não, está acometendo todo o globo terrestre. Então, o que a espiritualidade, o que Deus quer que nós aprendamos com isso? Com certeza a gente ser solidário, com certeza a gente ser fraterno, e realmente a gente começar a exercitar e olhar para o outro como irmão de caminhada. Isso que o Mestre já disse há anos atrás. Porque o que Jesus veio trazer aqui para a gente? Jesus veio trazer o amor. Tanto que ele não trouxe a religião, ele trouxe para a gente, olha, o caminho é o caminho do amor. Se o espírito, entre aspas, ele vai ser salvo, é através do amor. Por que através do amor? Porque o amor, ele não tem barreiras, ele não tem preconceito, ele não tem escolhas. Ele ama a qualquer irmão de caminhada. Então é o amor que vai fazer com que as sociedades, elas diminuam pouco a pouco esse orgulho, esse egoísmo, e elas se abracem nesse todo universal. E quando a gente chegar nesse momento, nós já estaremos passando por um momento dessa chamada regeneração, que todos nós estamos trabalhando, porque a princípio a gente está nessa transição espiritual. Então a gente vai encontrar assim na pandemia muitos espíritos que ainda não estão conscientes, né? E para falar em questão de consciência, antes, primeiramente, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, e eu vou ler para vocês aqui na íntegra, quando Kardec pergunta aqui para os espíritos, né? Na 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a subpergunta A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Aí os espíritos respondem, ele a esquecera e desprezá-la. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então prestem atenção, todos nós, como quando fomos criados por Deus, trazemos o germe da lei dele.
Mas em alguns espíritos, essa consciência está muito mais ampliada. Por quê? Porque aquele espírito ele já consegue se ver como espírito imortal e a sua caminhada está mais lúcida, está mais equilibrada. Então ele consegue acessar essa consciência com mais facilidade. Em outros espíritos ainda está muito adormecida, está em estado ali muito latente. Por quê? Ele se vê ainda muito como matéria e ainda não quer assumir essa responsabilidade dentro da vida. Então ele consegue abafar essa consciência, deixando um pouco de lado e dando atenção a questões pueris. Então, quando a gente fala dessa questão de consciência, voltando ao que eu ia falar, a gente vê na pandemia, a gente está conseguindo observar na pandemia, muitos espíritos ainda que não estão conscientes da lei de Deus. E aí a gente pensa assim, mas está adiantando essa pandemia? Sim, claro que está adiantando. Porque quantas pessoas estão conscientes da lei de Deus? Quantos espíritos também já despertaram? Quantas pessoas que começaram por essa pandemia a perceber o que é realmente a vida e começaram a mudar os seus comportamentos? Eu conheço várias pessoas assim. Acredito que cada um de vocês também deva conhecer. Só que a gente tem a velha mania, o velho hábito de olhar tudo pelo lado negativo. E a gente precisa começar a trazer o olhar de Jesus para a nossa vida. O olhar que Leon Denis nos esclarece, olhar o belo. De cada situação que nos chegue, prestar atenção na oportunidade. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Então a pandemia, para nós hoje, é a oportunidade da gente ser melhor, porque estamos vivendo mais dentro dos nossos lares e muitas das vezes não tínhamos tempo nem de conversar com companheiros que moram com a gente, por conta de inúmeras atividades que a gente faz no nosso dia a dia, onde os abraços, que muitas das vezes muitos não valorizavam e agora querem dar um abraço numa pessoa. Muitas às vezes não valorizavam, não ter que ir na casa daquele parente difícil, aquela situação difícil, ver aquela pessoa e hoje não pode ir pessoalmente, tem que fazer uma videochamada. Então, são essas situações de aprendizado. Para quando isso passar, porque uma hora vai passar, com certeza vai, porque tudo passa. Quando passar, a gente aprender a valorizar mais, aprender a valorizar mais as amizades, aprender a valorizar mais a família, aprender a valorizar mais a nossa vida. Porque a gente, muitas das vezes, faz tantas coisas no automático que a gente não agradece. A gente não agradece porque a gente pode falar. A gente não agradece porque a gente pode andar. Então, são coisas de nossa vida que a gente não agradece. A gente não agradece porque a gente está conseguindo respirar. Então, essa pandemia, essa situação, ela veio nos mostrar que nós somos ricos, sim, de muitas coisas boas na nossa vida, de muitas situações na nossa vida, de ter um teto, de ter uma casinha, de ter um café da manhã, nem que seja o mais simples possível, mas ter uma comida ali para poder alimentar o nosso corpo. Então, e ver esse momento de pandemia, ver esse momento onde a desigualdade social, ela se escancara tanto, né? Agora trazendo aqui para a questão do Brasil e em outros locais também, é que a gente consegue perceber e que a gente consegue começar a ver como a nossa vida é importante. E como nós somos ricos de tantas situações produtivas que nós temos no dia a dia e que agora que a gente está mais paradinho, agora que a gente está mais dentro de casa, que a gente está começando a observar melhor a nossa vida, começando a observar melhor o nosso dia a dia. Então a gente precisa agradecer mais e agradecer sempre a oportunidade que nós estamos tendo na encarnação. Fernanda, mas as lutas são muito difíceis, trabalhosas. Vamos começar a mudar o nosso vocabulário. Antônio de Aquino fala, trabalhosas, mas são necessárias, meus irmãos. A gente hoje está vendo isso daqui. Ninguém vai adquirir nada se não se não se esforçar, se não trabalhar. É o esforço,
e é no dia a dia. É aparando as arestas mesmo com companheiros que eu acho que são difíceis na minha caminhada. Mas aprender com esses companheiros, porque, gente, todo mundo aprende alguma coisa com alguém. Todo mundo aprende alguma coisa com alguém. E todo mundo pode ensinar alguém. Isso a gente tem que estar sempre, só que a gente tem que estar sempre o quê? Com o olhar para antenado, prestando atenção à nossa volta, né? Observando mais as coisas e sentir. Então, que esses estudos, companheiros, nos fortaleçam, nos sustentem, nos orientem e nos amparem a caminhada. E que possamos ter a certeza de que Deus está com a gente, que os amigos espirituais estão com a gente, que todos esses amigos espirituais estão conosco. Mesmo nos nossos momentos das maiores aflições, elevemos o nosso pensamento para o mais alto, oremos pedindo a Deus força, pedindo coragem, e que possamos cada vez mais nos tornarmos virtuosos, cada vez mais conseguirmos conquistas espirituais. Tudo vai passar. A nossa destinação é a felicidade. E a felicidade, ela vai chegar para cada um de nós no momento que a gente começar a despertar para os valores espirituais, começar a se ver como espírito imortal e trabalhar. A vida é trabalho, a vida é luta, mas a luta chega depois que a gente poder deitar a cabeça no travesseiro e olhar para o mais alto e falar assim: eu consegui, eu venci o mundo. Como Jesus já disse para nós, Ele venceu o mundo e falou para a gente: vocês também vão vencer. Então que Jesus nos abençoe, que Clarencio realmente nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, e que a gente possa sempre lembrar dessa casa e fazer dentro do nosso lar um pontinho da regeneração. Já podemos fazer isso através de estudos no nosso lar, através de preces diárias e através do nosso culto no lar. Possamos trazer a casa de Clarencio para dentro das nossas casas. Assim como os primeiros cristãos que se encontravam nas cavernas e oravam, que possamos fazer como eles, orar dentro da nossa casa pelo mundo, pela nossa família e por todos nós, para que quando esse turbilhão todo passar, possamos ascender na escala espiritual e conseguir falar: eu venci, com tranquilidade, com equilíbrio, com fé e com força. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, querido irmão Plácido, queridos benfeitores espirituais, Senhor, muito agradecemos o amparo, a sustentação que todos esses amigos espirituais, Senhor, ministraram para todos nós nesta noite abençoada. Que todo esse carinho, Senhor, chegue a cada lar, de cada companheiro, Senhor, que estudou conosco nesta noite. Que possamos, Senhor, estarmos fortalecidos, amparados e sustentados pelo plano espiritual. Que possamos ter lucidez na nossa caminhada e que possamos, Senhor, começarmos a colocar em prática o Evangelho do Cristo. Não tenhamos medo, que tenhamos coragem e que tenhamos, Senhor, força, porque tudo vai passar. Jesus está conosco, Ele não abandona nenhum de nós e Deus também está conosco, nos apontando a estrada, nos apontando o direcionamento para a caminhada, para nós, espíritos imortais, sairmos desta encarnação melhores do que aqui chegamos. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome do nosso querido irmão Plácido e em nome de Clarencio, que pedimos a permissão para darmos por encerrado, Senhor, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Sê conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós sempre. Muita paz para todos.